Você já percebeu como tudo começa a mudar quando você para de insistir? Quando você deixa de se explicar, de correr atrás, de tentar ser entendido por quem claramente não quer ouvir. Existe um momento silencioso, quase imperceptível, em que você se retira emocionalmente e o mundo ao redor começa a se reorganizar. Não porque você fez barulho, mas justamente porque você parou. O estoicismo sempre ensinou que a força real não está no confronto constante, nem na tentativa de convencer, mas na capacidade de sustentar a própria dignidade mesmo quando ninguém está olhando. E é exatamente isso que acontece quando você some. Não é fuga, não é fraqueza, é autocontrole em seu estado mais puro. A maioria das pessoas acredita que desaparecer é perder espaço, que sumir significa ser esquecido, apagado, substituído. Mas essa é uma visão superficial, construída por uma mente condicionada à validação externa. Na prática, quando você para de reagir, de responder imediatamente, de justificar cada escolha, algo curioso acontece. O desequilíbrio muda de lado. Aquilo que antes drenava sua energia começa a se reorganizar sem você. Pessoas, dinâmicas, expectativas, tudo é forçado a encontrar um novo lugar. E você, pela primeira vez em muito tempo, não está no centro do caos. Está fora dele, observando. O problema é que quase ninguém foi ensinado a se retirar com consciência. Desde cedo, aprendemos que precisamos explicar nossas decisões, provar nosso valor, justificar nossos limites. Somos treinados a acreditar que, se não falarmos, perderemos controle. Mas o estoicismo mostra o oposto. Quanto mais você tenta controlar a reação dos outros, menos domínio você tem sobre si mesmo. Quando você some, quando escolhe o silêncio deliberado, você recupera algo essencial, a posse da própria mente. E isso reorganiza tudo, começando por dentro. Sumir não é desaparecer fisicamente. É parar de alimentar aquilo que vive da sua atenção. É não responder provocações. É não entrar em disputas emocionais. É não correr para esclarecer mal-entendidos que não foram feitos de boa fé. É retirar sua energia de ambientes onde ela não é respeitada. E esse movimento interno cria um impacto externo inevitável. Pessoas acostumadas à sua presença constante começam a sentir a ausência. Não porque você quer causar efeito, mas porque sua energia não está mais disponível para ser usada. Existe um desconforto inicial nesse processo. A mente grita, o impulso de explicar aparece, a ansiedade tenta te convencer de que você está fazendo algo errado. É nesse ponto que a maioria volta atrás. Retorna, responde, se explica, pede compreensão. E tudo volta ao lugar antigo. O estoico entende que esse desconforto é o preço da reorganização. Que toda mudança real começa com silêncio, não com discurso. Que a ausência é uma linguagem que só funciona quando é sincera. Quando você some com intenção, você deixa de ser previsível. E previsibilidade é uma das maiores fontes de perda de respeito. Quem sabe exatamente como você vai reagir, como você vai responder, quanto esforço você fará para manter algo vivo, passa a te tratar como recurso, não como presença. O silêncio quebra esse padrão. Ele força o outro a lidar com a própria expectativa frustrada. E, pela primeira vez, você não está tentando consertar nada. Essa reorganização não acontece apenas fora. Dentro de você, algo também se alinha. A mente desacelera. A necessidade de aprovação enfraquece. A atenção retorna para onde sempre deveria ter estado, em você. O estoicismo não ensina a se isolar do mundo, mas a não depender dele para manter equilíbrio. E sumir, nesse contexto, é apenas um ajuste de prioridade. Você deixa de ser reativo para se tornar seletivo. Deixa de estar disponível para tudo e todos, para estar inteiro consigo mesmo. Talvez ninguém perceba imediatamente. Talvez alguns interpretem mal. Talvez outros se afastem de vez. E tudo isso faz parte da reorganização. O estoico não mede suas decisões pela reação alheia, mas pela coerência interna. Se o silêncio preserva sua clareza, ele é a escolha correta. Se a ausência protege sua energia, ela é necessária. O mundo sempre tenta puxar de volta quem começa a sair do automático. Mas quem sustenta o próprio centro não precisa anunciar que está indo embora.
Ele simplesmente vai. E é a partir desse ponto que tudo começa a mudar de verdade. Existe uma razão profunda pela qual o ato de sumir provoca tanto impacto, mesmo quando você não diz uma única palavra. A maioria das relações humanas se sustenta em padrões invisíveis de troca emocional. Você reage, o outro responde. Você explica, o outro julga. Você insiste, o outro se acomoda. Quando você some, esse circuito é interrompido. E toda interrupção revela algo que antes estava escondido. Quem dependia da sua presença para se sentir no controle começa a sentir o vazio. Não porque você fez algo contra alguém, mas porque parou de sustentar uma dinâmica que nunca foi equilibrada. O estoicismo ensina que não devemos buscar controlar os acontecimentos externos, apenas nossa resposta a eles. Sumir é exatamente isso, um ajuste interno que gera consequências externas inevitáveis. Quando você deixa de reagir, você deixa de reforçar narrativas que não te representam. Discussões que só existiam porque você se engajava perdem força. Jogos emocionais que dependiam da sua ansiedade simplesmente morrem. E, no lugar desse ruído constante, surge algo raro: espaço mental. Muitas pessoas confundem presença constante com importância. Acreditam que, se estiverem sempre disponíveis, serão valorizadas. Mas a experiência mostra o oposto. Aquilo que está sempre acessível tende a ser usado sem cuidado. Aquilo que não impõe limites acaba sendo atravessado. Quando você some, você redefine o valor da sua atenção. Você deixa claro, sem dizer nada, que sua energia não é infinita, nem negociável. E isso força uma reorganização natural das relações ao seu redor. Há também um aspecto interno que poucos percebem. Quando você para de se explicar, você começa a se ouvir. Grande parte do cansaço emocional não vem dos problemas em si, mas da necessidade constante de justificar suas escolhas, seus sentimentos, seus limites. Ao sumir, você corta essa obrigação invisível. Você não precisa convencer ninguém de nada. Você não precisa provar que está certo. Você não precisa ser compreendido por todos. Essa libertação silenciosa devolve algo essencial: autonomia emocional. É nesse ponto que o estoico se diferencia do impulsivo. Enquanto um reage para aliviar a tensão imediata, o outro suporta o desconforto momentâneo para preservar a clareza a longo prazo. Sumir exige disciplina. Exige resistir ao impulso de responder, de corrigir, de se defender. Exige aceitar que nem todo silêncio será entendido, mas que nem toda explicação é respeitada. O estoico escolhe o que fortalece sua estrutura interna, não o que agrada no curto prazo. Com o tempo, algo curioso acontece. As pessoas começam a revelar quem são quando você não está mais disponível. Algumas se afastam, porque nunca houve profundidade real. Outras se aproximam, com mais cuidado, porque percebem que sua presença não é garantida. E algumas simplesmente desaparecem, o que também é uma resposta. Essa triagem não é um castigo, nem uma estratégia. É apenas o resultado natural de você não sustentar mais o que não era recíproco. Sumir também te protege de um erro comum: tentar fechar ciclos com quem não quer fechamento. Há situações em que qualquer palavra mais vira combustível para conflito, manipulação ou culpa. O silêncio, nesses casos, não é omissão. É lucidez. É entender que certas pessoas não precisam de uma explicação final, mas de uma ausência definitiva. O estoicismo não romantiza despedidas dramáticas. Ele valoriza saídas limpas, sem espetáculo, sem ressentimento. E enquanto o mundo externo se ajusta, você começa a sentir algo diferente. Menos urgência. Menos necessidade de resposta imediata. Menos ruído interno. A mente, antes ocupada com o que o outro pensa, começa a se concentrar no que realmente importa: suas ações, seus valores, sua direção. Você deixa de viver em reação e passa a viver em escolha. E isso muda a forma como você caminha, fala, decide e permanece em silêncio. Sumir, no fundo, é um retorno. Um retorno à própria autoridade interna. Um afastamento consciente do excesso de estímulos, expectativas e cobranças que nunca foram suas. Não é desaparecer do mundo, mas deixar de se perder nele. E quando você faz isso com constância, sem anunciar, sem ameaçar, sem dramatizar,
algo se estabelece de forma natural: respeito. Não pedido. Não implorado. Apenas percebido. A reorganização, então, deixa de ser um evento externo e se torna um estado interno. Você não depende mais da reação alheia para se sentir firme. Você não precisa de validação para sustentar seus limites. E, a partir desse ponto, o silêncio deixa de ser apenas ausência de palavras. Ele se transforma em postura. Se essa reflexão já está fazendo sentido para você, curta o vídeo agora para que essa mensagem alcance mais pessoas que precisam recuperar a própria força emocional. Inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos estoicos que fortalecem sua clareza, sua disciplina interna e sua capacidade de permanecer firme sem depender da validação externa. E comente abaixo: em que situação da sua vida você sente que precisa sumir para se reorganizar por dentro? Sua resposta pode ser exatamente o ponto de virada que outra pessoa precisa ouvir. Quando você decide sumir, uma das primeiras coisas que se revela é o quanto sua presença estava sendo usada como amortecedor emocional. Você estava ali para acalmar, explicar, sustentar, equilibrar, absorver tensões que nunca foram suas. Ao se retirar, essas tensões não desaparecem, elas apenas voltam para quem as criou. E é nesse momento que muitas pessoas se sentem desconfortáveis. Não porque sentem sua falta como indivíduo, mas porque perderam alguém que carregava parte do peso por elas. O estoicismo nos ensina a observar esses movimentos sem raiva e sem orgulho. Não se trata de provar um ponto, causar impacto ou provocar arrependimento. Trata-se de reconhecer padrões. Quando você some e o caos aumenta, isso não significa que você era o problema. Significa que você era o estabilizador silencioso. E nenhum estabilizador deve permanecer em um sistema que o consome por dentro. A retirada consciente não é egoísmo. É manutenção da própria integridade. Existe também um aspecto psicológico profundo nesse processo. Quando você está sempre disponível, sua mente permanece em estado de alerta constante, antecipando demandas, reações e conflitos. Ao sumir, esse estado começa a se dissolver. O corpo relaxa. A respiração muda. A mente deixa de correr atrás de cenários imaginários. Você começa a experimentar algo que parecia distante: presença real. E essa presença não depende de ninguém além de você. Muitos temem sumir porque acreditam que serão esquecidos. Mas o esquecimento não vem da ausência, vem da irrelevância emocional. Quando você se retira com dignidade, sem ataques, sem explicações excessivas, você não se torna invisível. Você se torna imprevisível. E a imprevisibilidade, quando acompanhada de autocontrole, gera respeito. As pessoas passam a medir melhor como se aproximam, o que dizem, o que pedem. Não por medo, mas por percepção de limite. O silêncio, nesse ponto, deixa de ser defensivo e passa a ser estruturante. Você não está tentando se proteger do mundo, mas organizar sua relação com ele. O estoico não se fecha por fragilidade, mas por clareza. Ele entende que nem toda interação merece resposta, nem toda opinião merece espaço, nem toda emoção merece reação imediata. Sumir é um filtro. E filtros existem para preservar o que importa. Há quem interprete seu silêncio como frieza, outros como orgulho, alguns como indiferença. Nenhuma dessas interpretações precisa ser corrigida. O estoicismo ensina que não somos responsáveis pela narrativa que os outros criam para justificar seus próprios sentimentos. Quando você tenta controlar essa narrativa, você volta ao lugar antigo, o da explicação constante. Sumir também é aceitar que nem todos entenderão, e seguir mesmo assim. Com o tempo, você percebe que muitas urgências eram artificiais. Que grande parte das mensagens, cobranças e conflitos não tinham peso real. Eles só existiam porque você estava disponível para absorvê-los. Ao retirar sua atenção, você devolve às coisas o tamanho que realmente têm. E isso é libertador. A vida começa a ficar mais simples, mais silenciosa, mais direta. Não porque os problemas acabaram, mas porque você parou de ampliá-los com a própria energia. O estoico não busca desaparecer para punir ninguém. Ele se retira para se alinhar, para voltar ao próprio eixo, para lembrar que sua paz não depende de ser entendido, aceito ou escolhido o tempo todo. Quando você some com consciência,
Você cria um espaço onde sua mente pode se reorganizar sem interferência. E é nesse espaço que decisões mais firmes começam a nascer. A partir daqui, o silêncio deixa de ser apenas uma pausa. Ele se torna um território. Um lugar interno onde você se sustenta, independentemente do que acontece fora. E quanto mais você permanece nesse lugar, menos necessidade sente de explicar por que escolheu ficar em silêncio. Quando o silêncio deixa de ser uma resposta momentânea e passa a ser uma postura contínua, algo mais profundo começa a acontecer. Você já não está apenas reagindo menos, você está pensando diferente. A mente, antes fragmentada por estímulos externos, começa a se organizar em torno de critérios internos. O que antes parecia urgente perde força. O que antes exigia resposta imediata agora pode esperar. E o que não merece atenção simplesmente não entra mais. Esse é um dos maiores efeitos de sumir com consciência. Você deixa de viver sob pressão externa e passa a viver sob direção interna. Há uma mudança sutil na forma como você percebe o tempo. Antes, tudo parecia apressado, como se cada silêncio precisasse ser preenchido, cada espaço precisasse de palavras. Agora, você percebe que o tempo trabalha a favor de quem não se antecipa por ansiedade. O estoico entende que muitas situações se resolvem sozinhas quando você não interfere. Que insistir demais costuma piorar o que já estava instável. E que o silêncio, quando sustentado, permite que a verdade das pessoas apareça sem que você precise provocá-la. Sumir também ensina algo desconfortável. Nem todos sentem sua falta da forma que você imaginava. E isso não é uma derrota. É uma revelação. O apego à ideia de ser necessário costuma ser uma das maiores fontes de sofrimento silencioso. Quando você se retira e percebe que alguns vínculos eram sustentados apenas pelo seu esforço, a dor inicial vem acompanhada de clareza. Você deixa de investir energia onde não havia reciprocidade real. E essa economia emocional fortalece sua autonomia. O estoicismo não promete conforto imediato. Ele promete lucidez. E a lucidez, às vezes, dói. Dói perceber que você estava presente demais, disponível demais, compreensivo demais em ambientes que nunca ofereceram o mesmo em troca. Mas essa dor não te quebra. Ela te ajusta. Ela reorganiza suas prioridades. Ela te mostra onde sua energia estava vazando e onde ela precisa ser preservada. Sumir é, muitas vezes, fechar essas brechas invisíveis. Com o tempo, você começa a notar mudanças concretas no seu comportamento. Você fala menos, mas com mais intenção. Observa mais, reage menos. Decide com mais calma. Não porque se tornou indiferente, mas porque se tornou seletivo. O silêncio deixa de ser uma estratégia e vira um reflexo natural de quem não precisa provar nada. Essa postura muda a forma como você entra em ambientes, como escuta, como se posiciona. Sem levantar a voz, você ocupa mais espaço interno. Existe também uma mudança na forma como você lida com conflitos. Antes, qualquer tensão parecia pedir resolução imediata. Agora, você entende que nem todo conflito precisa ser resolvido. Alguns precisam apenas ser encerrados pela ausência de participação. Quando você para de alimentar discussões estéreis, elas perdem oxigênio. E o que perde oxigênio não cresce. O estoico escolhe onde coloca sua atenção porque sabe que atenção é energia. E energia mal direcionada se transforma em desgaste. Sumir não te torna inacessível. Te torna íntegro. Você não fecha portas por orgulho, mas não mantém portas abertas por medo. Essa diferença é fundamental. A integridade silenciosa é percebida, mesmo quando não é comentada. As pessoas sentem quando você não está mais disponível para jogos emocionais. Elas percebem quando suas palavras não vêm da urgência, mas da convicção. E essa percepção muda o tom das interações, mesmo quando ninguém fala sobre isso. Nesse estágio, você começa a entender que o verdadeiro respeito não nasce da explicação constante, mas da coerência entre ação e silêncio. Quando você diz pouco e sustenta muito, sua presença ganha densidade. O que você faz passa a falar mais alto do que o que você diz. E o que você deixa de fazer, não responder, não insistir, não correr atrás, se torna parte da sua identidade. Uma identidade construída não em oposição ao mundo, mas em alinhamento consigo mesmo.
A reorganização, então, se aprofunda. Você não está mais apenas se afastando de situações específicas. Você está se aproximando de si, do seu ritmo, dos seus valores, da sua forma natural de estar no mundo. O silêncio deixa de ser vazio e passa a ser conteúdo. Um conteúdo sólido, estável, que não depende da aprovação externa para se manter. E quanto mais você habita esse espaço, menos sente necessidade de voltar atrás. Porque agora, o silêncio não é mais ausência. É escolha. Em algum ponto desse processo, você percebe algo que muda sua relação com o mundo. Não é aprender a assumir que exige força, é aprender a não voltar para o que já te custou demais. A tentação de retornar surge disfarçada de nostalgia, empatia ou curiosidade. A mente tenta reabrir portas com a promessa de que agora será diferente. O estoico reconhece esse movimento interno e não o combate com raiva, mas com memória. Ele lembra do preço pago, do desgaste acumulado, da clareza conquistada no silêncio, e escolhe não negociar novamente aquilo que custou tanto para ser reorganizado. Sumir, quando sustentado ao longo do tempo, revela um padrão importante reminder. Quem realmente respeita seus limites não exige explicações quando você se afasta. Quem se incomoda com seu silêncio geralmente se beneficiava do seu barulho. Essa distinção é sutil, mas decisiva. Ela separa vínculos que tinham base em presença genuína daqueles que dependiam da sua disponibilidade constante. E, uma vez vista, essa diferença não pode mais ser ignorada sem custo interno. Há uma mudança profunda na forma como você percebe a própria identidade. Antes, parte de quem você era se definia pelo papel que exercia para os outros, o conciliador, o disponível, o compreensivo, o que sempre resolve. Ao se retirar, esses rótulos começam a cair. E, no começo, isso causa estranhamento. Se você não está mais cumprindo essas funções, quem você é agora? O estoicismo responde com simplicidade. Você é quem permanece íntegro quando ninguém está pedindo nada. Quem sustenta valores mesmo na ausência de testemunhas. Essa redefinição traz leveza. A mente não precisa mais se dividir entre expectativas alheias. As decisões se tornam mais diretas. O sim volta a ter peso porque o não existe. E o silêncio deixa de ser defensivo para se tornar natural. Você não está se calando para evitar conflito, mas porque não vê necessidade de falar. Essa é uma diferença que o corpo sente. A postura muda. O olhar desacelera. A presença se torna menos reativa e mais estável. Com o tempo, você nota que certas pessoas tentam reaproximações sutis. Mensagens neutras. Comentários casuais. Convites vagos. O estoico o observa sem se precipitar. Ele entende que nem toda reaproximação é um pedido de reconexão. Muitas são apenas tentativas de testar se o antigo acesso ainda existe. Sustentar o silêncio nesses momentos é um exercício de autocontrole refinado. Não por desprezo, mas por coerência. Você não precisa fechar portas com violência quando elas já se fecharam sozinhas. Há também um ganho silencioso que poucos mencionam: o aumento da sua tolerância ao desconforto. Quando você não corre para preencher vazios, você aprende a habitar espaços incômodos sem se perder. E essa habilidade se transfere para outras áreas da vida. Decisões difíceis ficam mais claras. Pressões externas perdem urgência. Você passa a confiar mais no tempo e menos no impulso. O estoico sabe que a pressa é inimiga da clareza, e que o silêncio, quando sustentado, trabalha a seu favor. Nesse estágio, você entende que reorganização não é apenas afastamento de pessoas ou situações. É alinhamento interno contínuo. É revisar compromissos, hábitos, expectativas. É reconhecer onde você estava tentando ser aceito em vez de ser fiel. Sumir foi o primeiro movimento. Permanecer coerente é o trabalho diário. E esse trabalho não precisa de plateia. Ele acontece no nível mais íntimo da sua conduta. Você também percebe que não precisa mais provar maturidade reagindo do jeito certo. A maturidade está em escolher não reagir, em não explicar demais, em não se defender de acusações que não têm fundamento. O estoico entende que a reputação mais sólida é construída quando suas ações são previsíveis e suas emoções não são exploráveis.
O silêncio consistente cria esse efeito. Ele reduz o ruído ao redor e fortalece o núcleo interno. Ao final, o afastamento consciente deixa de ser um evento isolado e se transforma em critério de vida. Você passa a avaliar onde está colocando sua energia com mais rigor. Não por frieza, mas por respeito próprio. E esse respeito, uma vez estabelecido, muda a forma como você caminha no mundo. Você não precisa anunciar limites. Eles são percebidos. Você não precisa exigir consideração. Ela surge quando você não se coloca mais em posições onde ela falta. E assim, sem alarde, sem retorno dramático, sem justificativas finais, você entende que sumir não foi o fim de algo. Foi o início de uma forma mais estável de permanecer. Chega um momento em que você percebe que não está mais sumindo. Você simplesmente está vivendo a partir de um lugar diferente. O silêncio já não exige esforço consciente. Ele se torna consequência natural de quem não sente mais a necessidade de reagir para se afirmar. Aquilo que antes parecia um gesto radical agora soa óbvio. Você não desapareceu, apenas deixou de se dispersar. E quando a dispersão acaba, a vida começa a se organizar em torno do essencial. Nesse estágio, você passa a notar como muitas urgências eram construções emocionais, não necessidades reais. Conversas que pareciam indispensáveis se revelam desnecessárias. Conflitos que pareciam inevitáveis perdem relevância. O estoico entende que a maior parte do desgaste humano vem da tentativa constante de gerenciar percepções. Ao abandonar esse papel, você se liberta de uma carga invisível. Não é que os problemas deixem de existir, mas eles deixam de ocupar mais espaço do que merecem. O silêncio sustentado também altera a forma como você lida com expectativas. Antes, você se sentia responsável por atender, explicar, compensar. Agora, você reconhece que expectativas não assumidas não são obrigações. Essa distinção muda tudo. Você passa a escolher compromissos com mais critério, a responder com mais intenção e a se ausentar sem culpa quando percebe que sua presença não agrega. O estoicismo não pede isolamento, pede discernimento. E discernimento se constrói com pausas conscientes. Há um ganho importante de sobriedade emocional. Você não se empolga com promessas vagas, nem se abala com críticas superficiais. A mente, menos reativa, passa a avaliar com calma. O corpo acompanha esse ritmo. O tom de voz se estabiliza. O olhar deixa de buscar aprovação. Essa estabilidade não chama atenção pelo excesso, mas pela consistência. Pessoas que vivem no ruído sentem esse contraste, mesmo sem saber explicar porquê. Você também aprende a conviver com o fato de que nem todos voltarão. E isso deixa de ser uma perda. O estoico entende que a permanência verdadeira não precisa ser negociada. Quem fica apenas quando você se explica não está interessado em quem você é, mas no que você oferece. O silêncio revela isso com clareza. Ele não expulsa ninguém, apenas deixa que cada um escolha se aproximar por vontade própria, não por dependência. Com o tempo, a vida começa a se reorganizar de maneira prática. A agenda fica mais leve. As decisões, mais diretas. As relações, mais honestas. Você passa a reconhecer rapidamente quando algo exige demais e entrega de menos. E, diante disso, não sente mais a obrigação de insistir. O afastamento deixa de ser dramático e passa a ser funcional. Você se move para onde há reciprocidade, respeito e alinhamento, sem discursos, sem avisos. O silêncio também te ensina a confiar no tempo. Situações que pareciam pedir resolução imediata se resolvem sozinhas quando você não interfere. Outras simplesmente se dissolvem. O estoico sabe que a pressa geralmente nasce do medo de perder controle. Quando você aceita que não controla tudo, a necessidade de agir a qualquer custo desaparece. Você aprende a esperar, a observar, a agir apenas quando há clareza suficiente. E essa clareza raramente surge no meio do barulho. Nesse ponto, sua relação consigo mesmo muda de forma definitiva. Você se torna alguém em quem pode confiar. Alguém que não se trai para evitar desconforto. Alguém que sustenta escolhas mesmo quando elas não são compreendidas. Essa confiança interna é a base de toda reorganização duradoura. Sem ela, qualquer silêncio vira fuga.
Com ela, o silêncio vira fundamento. Você percebe, então, que a verdadeira força do afastamento consciente não está no impacto que causa nos outros, mas na estabilidade que constrói em você. O mundo pode reagir de várias formas. Algumas pessoas vão interpretar, outras vão projetar, outras simplesmente seguir em frente. Nada disso exige correção. O estoico não vive para alinhar narrativas externas, mas para manter coerência interna. E quando essa coerência se estabelece, algo se encerra de forma silenciosa. Você já não sente necessidade de provar, convencer ou justificar. O ciclo se fecha sem ruído. A reorganização não é mais um evento, é um estado contínuo. Um estado em que você permanece inteiro, mesmo quando escolhe ficar em silêncio. Em algum momento, você percebe que o silêncio não é mais uma resposta estratégica, mas uma consequência natural de quem está em paz com as próprias escolhas. Você já não mede palavras com medo de perder alguém, nem calcula ausências para provocar reação. O afastamento consciente cumpriu seu papel e agora se dissolve na forma como você vive. Você fala quando há sentido. Se cala quando não há. E essa simplicidade traz uma leveza que antes parecia impossível. O estoico entende que a maior vitória não é ser notado depois de sumir, mas não precisar mais ser notado para se sentir inteiro. Quando essa mudança acontece, a rejeição perde o poder que tinha. O abandono deixa de ser interpretado como falha pessoal. A ausência do outro não cria mais urgência interna. Você não corre para preencher vazios que não te pertencem. Você os observa, reconhece e segue adiante sem carregar peso desnecessário. Há uma maturidade silenciosa que nasce quando você aceita que nem toda história precisa de continuação. Algumas relações cumpriram sua função no tempo que existia. Insistir além disso não é lealdade, é resistência ao fim. O estoicismo ensina que saber encerrar ciclos sem ressentimento é sinal de domínio interno. Não é frieza. É compreensão de que tudo que é forçado perde dignidade, inclusive a permanência. Nesse estágio, você já não se pergunta se deveria ter agido diferente, falado mais, insistido menos ou explicado melhor. Essas perguntas perdem relevância quando você entende que fez o melhor possível com a consciência que tinha naquele momento. O silêncio te ensinou a respeitar seu próprio processo. E esse respeito se traduz em firmeza. Você não se abandona para evitar que outros se afastem. Essa inversão muda tudo. Você também passa a reconhecer rapidamente quando algo ameaça tirar você do seu centro. Pessoas, conversas, ambientes. Não por julgamento, mas por sensibilidade interna. O corpo avisa. A mente sinaliza. E você não ignora mais esses sinais. Sumir te treinou a ouvir. A se retirar antes de se perder. A preservar sua clareza antes que ela seja corroída por ruído constante. O mais interessante é que essa postura não cria isolamento. Ela cria qualidade. Menos interações, mais verdadeiras. Menos vínculos baseados em necessidade, mais conexões baseadas em escolha. O estoico não se afasta do mundo, ele se aproxima apenas do que faz sentido. E essa seleção natural reorganiza sua vida de forma quase invisível, mas profundamente estável. Há também um efeito colateral poderoso. Você se torna alguém difícil de manipular. Não porque desconfia de todos, mas porque não reage automaticamente. A manipulação precisa de urgência emocional para funcionar. Precisa de medo de perder, de necessidade de agradar, de impulso para responder. O silêncio sustentado dissolve esses gatilhos. E quando eles desaparecem, o controle externo perde força. Você percebe, então, que a verdadeira reorganização não aconteceu fora, nas pessoas ou nas circunstâncias. Ela aconteceu dentro, na forma como você lida com expectativas, rejeições, silêncios e despedidas. O mundo continua sendo imprevisível. As pessoas continuam sendo complexas. Mas você já não se desorganiza por causa disso. Você aprendeu a permanecer. E quando você aprende a permanecer, o medo de sumir desaparece. Porque você entende que nunca deixou de estar presente onde realmente importa. Você apenas parou de se espalhar onde não era visto, respeitado ou acolhido. O silêncio, agora, não é ausência. É maturidade.
É a partir desse ponto que a história se encerra sem ruído, e a próxima começa com mais clareza do que nunca. Há um ensinamento silencioso que só se revela depois que você sustenta o afastamento por tempo suficiente. O mundo não precisa ser enfrentado o tempo todo. Grande parte do sofrimento humano nasce da ideia de que é preciso responder, corrigir, ajustar e administrar tudo o que acontece ao redor. O estoicismo desmonta essa crença ao mostrar que a verdadeira força está em escolher com precisão onde investir atenção. Sumir, nesse sentido, não é recuar. É parar de desperdiçar energia com o que não gera crescimento. Quando você internaliza isso, passa a enxergar as situações com mais sobriedade. Nem toda provocação é um convite. Nem toda opinião é um ataque. Nem toda perda é um fracasso. Muitas coisas apenas acontecem. E quando você não reage automaticamente, elas passam sem deixar marcas profundas. O silêncio cria um intervalo entre o estímulo e a resposta. E é nesse intervalo que a liberdade aparece. Você deixa de ser empurrado pelos acontecimentos e passa a caminhar com intenção. Existe também um ajuste fino na forma como você lida com expectativas próprias. Antes, você podia confundir esforço com valor, presença com importância, insistência com lealdade. O afastamento consciente corrige esses equívocos. Você aprende que não precisa estar em todos os lugares para ser relevante. Que não precisa ser lembrado o tempo todo para existir. Que não precisa insistir para merecer espaço. Essa compreensão muda a forma como você se posiciona diante das escolhas diárias. O estoico aprende a distinguir entre solidão e solitude. A solidão dói porque nasce da dependência. A solitude fortalece porque nasce da autonomia. Quando você some com consciência, você entra nesse segundo território. Um espaço interno onde você se basta para pensar, decidir e sustentar limites. Esse espaço não te afasta do mundo, ele te devolve ao mundo de forma mais íntegra, menos carente, menos reativa. Há um ganho importante de clareza moral. Você começa a perceber quando algo fere seus valores antes que isso vire conflito. E, diante disso, não sente mais a necessidade de explicar longamente por que está se afastando. A coerência fala por si. O silêncio, nesse ponto, não é vazio de conteúdo, mas excesso de convicção. Você sabe por que está fazendo o que está fazendo. E isso é suficiente. Com o tempo, você percebe que muitas pessoas não querem diálogo, querem reação. Não buscam entendimento, buscam controle emocional. Ao não oferecer isso, você muda completamente a dinâmica. Não por estratégia, mas por postura. O estoico não entra em jogos onde o preço é a própria estabilidade. Ele prefere perder acessos externos do que perder o eixo interno. E essa escolha, repetida ao longo do tempo, constrói uma força que não depende de circunstâncias favoráveis. Você também aprende a lidar melhor com a incerteza. O silêncio te ensina a não exigir respostas imediatas da vida. Algumas coisas se esclarecem apenas com distância. Outras nunca se esclarecem, e tudo bem. O estoicismo não promete fechamento para todas as histórias, mas oferece serenidade para conviver com finais incompletos. Sumir, nesse contexto, é aceitar que nem tudo precisa ser resolvido para que você siga em frente. Nesse estágio, a reorganização deixa de ser reação a uma dor específica e passa a ser um princípio de vida. Você ajusta rotinas, relações, compromissos e até expectativas futuras com mais critério. Não por medo de se envolver novamente, mas por respeito à própria clareza. Você se aproxima do que soma, se afasta do que confunde, e mantém distância do que exige demais sem oferecer base sólida. O silêncio, então, deixa de ser um gesto pontual e se transforma em linguagem pessoal. Uma linguagem que comunica limites sem agressividade, presença sem dependência, força sem necessidade de exibição. Você não precisa anunciar mudanças. Elas são percebidas na forma como você caminha, responde, escolhe e permanece em silêncio quando antes falaria demais. E quando essa linguagem se estabelece, algo essencial se consolida dentro de você. A certeza de que sua paz não é negociável. Que sua energia não é ilimitada. Que sua atenção é um recurso valioso demais para ser distribuído sem critério. Sumir te ensinou isso. Permanecer fiel a isso é o próximo passo natural. Depois de tudo isso,
você percebe que sumir nunca foi sobre os outros. Nunca foi sobre provocar falta, gerar arrependimento ou criar impacto externo. Sumir sempre foi sobre reorganizar a si mesmo. Sobre sair do ruído para voltar ao essencial. Sobre parar de se fragmentar tentando atender expectativas que não respeitam seus limites. O estoicismo não chama isso de fuga. Chama de retorno ao controle interno. Quando você aprende a se retirar sem raiva, sem anúncio e sem ressentimento, algo definitivo se estabelece. Você deixa de negociar sua paz. Deixa de explicar escolhas que já estão claras para você. Deixa de carregar responsabilidades emocionais que nunca foram suas. E, nesse espaço que se abre, você começa a viver com mais presença, mais sobriedade e menos desgaste. Não porque o mundo ficou mais fácil, mas porque você ficou mais alinhado. A verdadeira reorganização acontece quando você entende que não precisa mais ser visto para se sentir inteiro. Que não precisa ser escolhido para se sentir digno. Que não precisa reagir para provar força. O silêncio, sustentado com coerência, se torna uma base. Uma base que não depende de aprovação, resposta ou reconhecimento externo. E essa base te permite caminhar com estabilidade mesmo quando tudo ao redor é incerto. Talvez algumas pessoas nunca entendam seu afastamento. Talvez interpretem mal, projetem, critiquem ou ignorem. Nada disso exige correção. O estoico não vive para ser compreendido por todos, mas para permanecer fiel ao que construiu internamente. Quando você para de tentar controlar a narrativa externa, você ganha algo muito mais valioso: tranquilidade para seguir em frente sem carregar peso desnecessário. Sumir te ensinou a observar antes de agir, a escolher antes de responder, a sair antes de se perder. E esse aprendizado não se perde. Ele se incorpora à sua postura, às suas decisões, à forma como você se relaciona com o mundo. Você não precisa se afastar de tudo. Precisa apenas saber quando não permanecer é um ato de respeito próprio. No fim, tudo se reorganiza porque você mudou o ponto de referência. Antes, sua energia estava espalhada. Agora, ela está centrada. Antes, sua atenção era puxada para fora. Agora, ela retorna para dentro. E quando isso acontece, o mundo deixa de te desorganizar. Ele pode até continuar barulhento, imprevisível e exigente, mas você já não é arrastado por ele. Você aprende que permanecer em silêncio, quando necessário, não te diminui. Te estrutura, te fortalece, te devolve ao eixo. E é a partir desse eixo que você decide onde ficar, onde passar e de onde sair sem culpa. Porque agora, você sabe, sua presença é valiosa demais para ser desperdiçada onde não há respeito, reciprocidade ou clareza. Se este vídeo te ajudou a enxergar com mais lucidez o poder do silêncio e do afastamento consciente, curta agora para que essa mensagem alcance mais pessoas que estão tentando se reorganizar internamente. Inscreva-se no canal para continuar recebendo reflexões estoicas que fortalecem sua clareza, sua disciplina emocional e sua capacidade de permanecer firme sem se explicar o tempo todo. E comente abaixo: em que área da sua vida você sente que precisa sumir para que tudo volte ao lugar? Sua resposta pode ser exatamente o insight que outra pessoa precisa para dar o primeiro passo.